O Internacional já estabelece como prioridade para a primeira janela da próxima temporada a contratação de zagueiros. No plural, sim, mais de um zagueiro será buscado pelo departamento de futebol do Inter. E dentro disso surge na pauta um zagueiro que está no futebol europeu, começou a sua carreira no Internacional e pode estar retornando para o futebol brasileiro e para o Colorado. A gente traz detalhes desta situação, o drama que ele vive no futebol europeu e que faz o Inter como uma grande opção para a sequência da sua carreira e todos os detalhes deste negócio. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente vai falar sobre essa busca do Inter por zagueiros e mais um nome, um grande nome que surge na pauta do Internacional. Juan Jesus pode sim retornar ao Colorado e a gente vai falar sobre isso. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá na plataforma da KTO. Lembrando, o site é para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Gente, vamos lá. A gente tem que falar aqui da nova procura já do Internacional para 2025 e uma prioridade que já é estabelecida pelo Departamento de Futebol Colorado e é uma situação que já está sendo analisada e procurada. O Inter trata como prioridade para a próxima janela, que abre no final deste ano, é uma janela para o primeiro semestre da temporada que vem, de 2025, o Inter trata como prioridade a contratação de zagueiros. A gente sabe o problema que o Inter vive, o Robert Enas saiu e foi para o Al-Shabaab, o Igor Gomes foi vendido para o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes, e aí o Inter tem Rogel, Vitão e Cleiton Sampaio, porque o mercado está lesionado, ou seja, Robert Renan, Igor Gomes e mercado, que o Inter perdeu por vendas, saídas e a lesão do zagueiro argentino Gabriel Mercado. Hoje o Inter tem o Vitão, que deve sair no final do ano, é a ideia do Internacional, o Cleiton Sampaio, o Rogel, que tem contrato de empréstimo, e o Vitor Gabriel, que é um garoto que veio para as categorias de base para jogar na lateral esquerda, é zagueiro de origem quando estava no Sport, mas veio como lateral esquerdo e agora está voltando para a zaga e está sendo chamado pelo Roger para os treinamentos no CT Parque Gigante com o elenco profissional, mas ainda também é uma incógnita este garoto. Então o Inter tem um Vitão afirmado, mas que deve sair no final do ano, o Rogel que não se firmou, o Cleiton que não se firmou, são dois jogadores a nível de reservas, pelo que a gente imagina, e o garoto Vitor Gabriel. E aí dentro disso, gente, nos últimos dias, surgem informações sobre um jogador ex-Inter que está na Europa e que está descontente por lá, que é o Juan Jesus, zagueiro de 33 anos, que está na Napoli, que é criado nas categorias de base do Internacional. Ele joga no profissional do Internacional em 2010, no Campeonato Gaúcho de 2010, a estreia dele, inclusive, é numa vitória contra o Ipiranga de Erechim na fase de classificação. E aí, em 2011, ele se transfere para a Inter de Milão. Ele vai direto para o futebol europeu, passa anos na Inter, joga 5 anos na Inter de Milão, joga mais recentemente na Roma, na Itália, e agora foi para o Napoli, onde ele teve diversos problemas. O Antônio Conte, técnico da Napoli, não coloca ele como titular, ele chegou lá com uma pompa de titular, mas é reserva no time da Napoli, e é um jogador que teve outros problemas. Teve uma acusação dele a outro jogador lá no futebol italiano de racismo durante um jogo, e mais recentemente ele viveu um problema que é, ele colocou um story, tá? Escreveu em italiano, porque ele vem tendo alguns problemas com segurança lá na Itália. O carro dele foi destruído e invadido lá em Nápoles, onde fica o Napoli. Ele fez uma revelação de que alguns rastreadores foram encontrados dentro do carro em mais de uma oportunidade nessa temporada, porque estão basicamente caçando o Juan Jesus, e ele não deve ficar por lá, tá? Ele tá preocupado com a sua segurança, da sua família, então a tendência é que o Juan Jesus não permaneça no Napoli,
não permaneça em Nápoles e nem permaneça na Itália. E aí sim surge, com todo esse histórico, dei a procura do Inter por zagueiros, a situação dele por lá, um interesse do Internacional. Sim, o Inter está analisando a situação do Juan Jesus, ele tem um contrato até meio do ano que vem, tá? A informação que se tem foi trazida daí pelo Taigor Jank, o Taigor trouxe detalhes sobre esse interesse do Inter. Tem um contrato até meio do ano que vem, ou seja, no final do ano vai faltar 6 meses para o fim do vínculo dele com o Napoli, ele vai poder assinar um pré-contrato. Mas ainda assim, não há uma negociação. Mas o Inter já conversou com o Juan Jesus e existe uma boa relação entre o presidente Barcelos, o jogador e o seu empresário. E o Inter não nega essa possibilidade. Teve um contato, segundo a informação do Taigor, em 2022, quando o Inter tentou contratar o Juan Jesus lá em Belo Horizonte, tá? Teve um contato, ele estava de férias lá em BH, e aí teve um contato entre o presidente, ele e o seu empresário. O Juan Jesus gostou do que ouviu do Internacional naquele momento, só que não existia um interesse, ele estava bem afirmado lá na Europa, dele deixar o clube italiano. Mas agora o Inter, com essa situação pessoal e dramática que vive o Juan Jesus, volta a estar atento e é bem possível que faça um contato e tente repatriar o jogador, que está com 33 anos, ainda está numa boa idade. E vamos lá, cá entre nós, em qualidade técnica, ninguém contesta aqui o que pode entregar o Juan Jesus, que sim volta a aparecer na pauta do Inter e poderia ser um nome repatriado pelo Internacional. O que tu acha da possibilidade? Deixa aqui nos comentários, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.